Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito, o DIME de número 20. Estamos abordando desde o quadro de número 008 a temática da mediunidade, estudando a mediunidade. Gostaria de agradecer a alguns amigos que têm enviado mensagem ou comentado os vídeos. A querida amiga Ana Carla, aqui de Espera Feliz, Sauane Stelle, de Muriaé, Edneia Souza e companheiro Beto, de Manhumirim, Laudite Pitzer, eu esqueci onde a Laudite está morando, não sei se acho que em Guaçuí, Jandira Monteiro, aqui de Espera Feliz, que sempre prestigia nosso trabalho, nossa irmã Sônia Tavares, também aqui, expositora espírita de Espera Feliz, Renê Dias, Luciana Lopes, Juliano Arantes, querido companheiro aqui de Espera Feliz, que coordena o grupo de estudo do Evangelho na cidade de Caiana, às terças-feiras. Nosso abraço ao Juliano, muito êxito aí na tarefa iluminativa. E o tema de hoje é Bíblia, a visão da Bíblia sobre a mediunidade. O tema é: a Bíblia não condena a mediunidade, a Bíblia condena o mediunismo. E não é muito difícil de entender, não. Nós vamos abordar aqui. Se ficar alguma dúvida, por gentileza, entre em contato. Eu gostaria de pedir que vocês deixem aí algum comentário. Isso valoriza o vídeo e faz com que o vídeo seja buscado por mais pessoas. Deixem também um like e compartilhem este vídeo com companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, pessoas que querem estudar a temática. Bem, muitas pessoas utilizam da Bíblia para condenar o espiritismo e muito especialmente a mediunidade. Então dizem que a Bíblia condena a mediunidade, que a Bíblia condena o contato com os espíritos, que a Bíblia condena, consequentemente, o espiritismo. Então vamos tentar, em poucos minutos, desdobrar esse tema, já que estamos estudando mediunidade. Primeiramente, isso tudo está muito fundamentado num texto do Antigo Testamento, no famoso Deuteronômio 18, que é um texto atribuído a Moisés, o grande legislador hebreu. Em Deuteronômio 18, Moisés passa algumas regras muito severas ao povo, que era um povo bárbaro, e proíbe que se exija a presença dos mortos e que se consulte os feiticeiros. Algumas Bíblias até traduziram feiticeiro por espíritas, na verdade, numa grande adulteração do texto, porque a palavra espírita, a palavra espiritismo, essas palavras não existiam quando Moisés redigiu o texto. Então, quem traduziu adulterou o texto, né? Porque o espírita não é um feiticeiro. E Moisés ali estava proibindo a prática do mediunismo. E vamos explicar o que é isso. Na época de Moisés, as pessoas de fato consultavam os mortos pelos motivos mais frívolos, pelos motivos mais inúteis, mas sem nenhum significado moral. Então, o intercâmbio com os desencarnados, ele ocorria sem um mínimo de moralidade, de respeito, de ética e de elevação. Não era uma atividade edificante. Então, se consultava os mortos para saber com quem se ia casar, se consultava os mortos para resolver problemas de família, brigas, confusões, por interesses, vamos dizer assim, mesquinhos. A ponto de os estudiosos dizerem que na época de Moisés, as pessoas iam para os cemitérios, deitavam de bruços sobre os túmulos e exigiam que os espíritos daqueles que ali estavam sepultados se comunicassem para resolver questiúnculas da vida cotidiana. Então, diante desse quadro de mediunismo, ou seja, de uma relação com os mortos, com os espíritos, de uma forma vulgar, de uma forma até perigosa,
Moisés proíbe taxativamente. Então, bem se vê que ali Moisés está estabelecendo uma regra para um povo primitivo. Detalhe, meus queridos amigos, só se proíbe aquilo que é possível. Então, para aqueles que dizem que os mortos não se comunicam e, ao mesmo tempo, condenam aqueles que têm contato com os espíritos, é uma contradição. Moisés proibiu porque era possível o intercâmbio, só que o intercâmbio acontecia de uma forma desequilibrada, inferior. É o que nós chamamos de mediunismo. E qual a diferença de mediunismo para mediunidade? A mediunidade é quando essa possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual tem finalidades superiores, no sentido de quê? Da elevação, do progresso, do desenvolvimento intelectual e moral das criaturas humanas. E aí nós vemos o próprio Moisés na condição de um médium portentoso de efeitos físicos. Inúmeros fenômenos aconteciam em derredor da vida de Moisés, fenômenos realmente muito significativos. Nós vemos que Moisés reuniu 70 anciãos de Israel para haver um intercâmbio com Deus, com o plano espiritual superior, porque Deus fala aos homens através dos médiuns, dos profetas. O profetismo bíblico é a mediunidade cristã. Vamos colocar assim, ou a mediunidade cristã é a evolução do profetismo bíblico, porque a mediunidade também evolui. Em todos os povos existia um intercâmbio com os desencarnados. E Moisés ali, vendo uma prática perniciosa, inferior, ele proíbe. Mas ele é um médium, superior para aquele contexto ali. Ele convoca esses 70 anciãos para também ter um intercâmbio com o alto. Então os profetas Isaías, Elias, Malaquias eram médiuns que compunham o histórico profetismo de Israel, Homens mais elevados, mais evoluídos, que serviam de intercâmbio como pontes, como médiuns, quer dizer, aqueles que estão no meio entre o plano espiritual superior e o plano espiritual terreno, e o plano terreno, melhor dizendo. Bem, mas indo para o Evangelho, nós vemos a mediunidade se desabrochar. Aí já não estamos diante do mediunismo, estamos diante da mediunidade, quando esse intercâmbio tem finalidades superiores. Então nós vemos, por exemplo, um momento máximo da mediunidade, quando Jesus sobe o monte, está lá em Marcos, capítulo 9, a transfiguração, e ali Jesus tem contato com dois espíritos, Elias, representando os profetas, e Moisés, representando a lei. Dois mortos, porque Moisés morrera, Elias, vão dizer que não morreu, que subiu numa carruagem de fogo para o céu. Mas se o céu não comporta nem o sangue, nem a carne, onde estaria Elias? De fato, ele estaria no plano espiritual. E ali ele vem e se comunica com Jesus. É um momento emblemático. E não é só Jesus quem os vê. Pedro também os vê e propõe se erguer três tendas para eles ficarem. Então, nós temos aí notícia da mediunidade. Seria Jesus abrindo esse intercâmbio com o mundo espiritual dentro de uma proposta superior. O próprio Moisés, que redige Deuteronômio 18, que seria o autor do texto tão utilizado para combater a mediunidade, e na verdade um texto que está falando de mediunismo. Então, se você procura uma pessoa para evocar os espíritos, para resolver, para te dar o número da Mega Sena, para trazer o amor que você perdeu, para propor que espíritos te ajudem em questões tão pequenas e tão negativas muitas vezes, manipulando energias, fazendo certos procedimentos inferiores de magia negra. Isso daí seria o mediunismo. E o espiritismo não é isso. A mediunidade com Jesus não é isso. A mediunidade com Jesus
é quando há, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo ali compondo uma pleiade de espíritos superiores que se manifestam e falam através dos apóstolos em idiomas diferentes, um fenômeno que nós chamamos de xenoglossia, e cada um entende a mensagem pregada na sua língua, porque havia uma assembleia de pessoas de várias nações. Então, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, esclarece: ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião de espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, quando um pastor, o pastor é inspirado pelo Espírito Santo, um padre, um médium espírita, não usamos bem esse termo, porque a expressão Espírito Santo ela foi cunhada depois. Na verdade, é um espírito. E para dizer que se trata de um espírito iluminado, de um espírito superior, adicionou ali a palavra, o adjetivo santo, mas são espíritos superiores, né? E nós vemos em vários pontos da Bíblia, muito especialmente do Novo Testamento, a manifestação desses espíritos. E o Espírito disse a André: vai em tal lugar, está lá em Atos dos Apóstolos, né? Os espíritos superiores, compondo essa pleiade de espíritos superiores, ajudando o colégio apostólico nessa missão de levar a boa nova de Jesus. E temos notícia também, através de uma carta de Pedro, que após a morte Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Aí não se trata de mediunidade, porque Jesus já desencarnado também, né? Mas para deixar o registro aí dos espíritos na Bíblia. E João também escreve numa das epístolas: testai os espíritos para verificar se procedem de Deus. Ou seja, havia comunicação de espíritos na igreja primitiva e era preciso testar, avaliar se esses espíritos eram de Deus. Ou seja, qual a natureza da proposta que esses espíritos traziam. Como diz também o benfeitor Emmanuel, o que importa não é se quem chega em nome de Deus, mas se tem algo de Deus para ofertar. Porque não adianta dizer eu tenho contato com os espíritos, qual é a proposta? Então que fique claro que a Bíblia não condena a mediunidade, a Bíblia condena o mediunismo. E todas essas práticas que a Bíblia condena, o Espiritismo também condena, né? Também orienta que não são caminhos para a felicidade, para o equilíbrio, para a edificação do homem, do espírito imortal. Ok? Deixa aí o comentário, a dúvida. Pode deixar perguntas nos comentários abaixo do vídeo, que eu procurarei responder ao longo do estudo que estamos fazendo aqui no nosso canal. Um grande abraço, muita luz e muita paz.